Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos, todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração. Hoje de manhã já estivemos juntos estudando o Salmo de número 13 e louvamos a Deus porque você agora pode também estar conosco quando estamos no Novo Testamento, olhando para a carta de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Vá para lá e vamos dar início a esse nosso tempo de celebração ao nosso Deus e queremos fazê-lo iniciando com uma oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom e nos dá o privilégio de estarmos mais uma vez juntos nessa transmissão para aprendermos mais da Tua Palavra, sermos desafiados por ela e também sermos abençoados de maneira a podermos abençoar outras pessoas. Que a Tua graça, a Tua misericórdia invada cada lar e que cada pessoa que acessar esse vídeo a qualquer momento possa ser, de fato, abençoada pelo Senhor. Muito obrigado, nós assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Semana passada nós começamos a nossa exposição do livro de Judas. Aqueles que já acompanham a nossa comunidade sabem que nós temos o hábito de estudarmos livros da Bíblia, tanto pela manhã quanto à noite, como na parte da manhã estamos estudando o livro dos Salmos, agora à noite, recentemente terminamos o livro de Judas, agora, melhor dizendo, terminamos o livro de Jonas, agora estamos em Judas e depois iniciaremos o estudo de outro livro da Bíblia. Desta maneira, fazendo assim, a intenção é que nós tenhamos um entendimento completo da mensagem do livro e possamos então extrair lições, princípios e lições de Deus para as nossas vidas. E a semana passada, então, nós começamos a estudar Judas e aprendemos algumas coisas. Aprendemos, por exemplo, que o Judas que escreve essa carta é o meio-irmão de Jesus, irmão de Jesus por parte de mãe. Logo no primeiro versículo ele deixa isso claro, que ele é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E quando a gente olha para os textos lá dos evangelhos, a gente descobre que na família de Jesus tinha um Judas e tinha também Tiago. Então, por estas informações, nós entendemos que este Judas, ele é o meio-irmão de Jesus. Descobrimos também que ele apresenta os seus leitores sem dizer quem são eles, mas ele apresenta a esses leitores como sendo chamados, amados e guardados por Deus e por Jesus Cristo, e deseja a estas pessoas, aos seus leitores, a misericórdia, a paz e o amor do Senhor. Então ele começa a sua carta assim, e ele também, no decorrer do início da carta, ele diz que iria escrever sobre a salvação. Mas ele sentiu então a necessidade de falar sobre outro assunto e convocar os irmãos para juntos lutarem em defesa da fé. E ele explica o porquê. Porque alguns homens ímpios se infiltraram na igreja, disseminando algumas heresias, transformando a graça de Deus em libertinagem e negando o único Senhor Jesus Cristo. Então ele mostra que ele ia escrever uma coisa, mas percebeu este problema, e então ele escreve para os irmãos dizendo, olha, a gente vai ter que juntos lutarmos em defesa da fé, porque tem homens aí que estão fazendo coisas que não agradam a Deus, prejudicam o corpo de Cristo, prejudica a igreja. Então, olha, vamos lá, vamos lutar pela fé evangélica, pela fé que nos foi entregue, e a gente também descobriu que esta fé nada mais é do que o conjunto de doutrinas que eles tinham aprendido dos apóstolos. Então, estes homens que estavam chegando estavam colocando em risco a doutrina que eles aprenderam a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, Judas faz esse convite. E esse convite é um convite para que não só os leitores daquela época, mas hoje nós também venhamos a aceitar esse convite de lutar em favor da fé. Por quê? Porque hoje também nós temos homens semelhantes àqueles da época de Judas, que estão infiltrados no nosso meio e estão trazendo ensinos que não estão de acordo com a palavra de Deus. E até o nosso irmão Joaquim lembrou muito bem a semana passada, que entre outras coisas, Satanás ou os satanistas têm treinado pessoas
para que elas se infiltrem nas igrejas e disseminem entre nós as ideias contrárias à palavra de Deus. E aí ficou o desafio para nós sermos mais criteriosos. E quando a gente olha então para a carta, ou continuando a olhar para a carta, a gente vai descobrir uma coisa muito interessante. Judas chama a turma para lutar, para sair em defesa da fé, mas antes deles dizer como lutar, ele vai falar algumas outras coisas. E hoje veremos 3 versículos, 5, 6 e 7, que nós conseguiremos observar algumas coisas que Judas vai lembrar o pessoal, mesmo sabendo que eles tinham essas coisas em mentes. Vamos então à leitura do texto de Judas, versículos 5, 6 e 7. O texto diz assim: mesmo que já soubesseis de tudo isso, quero lembrar-vos de que, depois de libertar um povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram, os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. À semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram imoralidades e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas lembra 3 coisas, ou fala de 3 exemplos do passado, e o que aconteceu a estas pessoas ou grupos naquela época, tentando dizer para o pessoal o seguinte: o que aconteceu lá no passado com aqueles que agiram de forma contrária à vontade de Deus, é o que vai acontecer com estes homens infiéis que nós temos que defender a fé, ou de quem nós temos que defender a fé. Então, o resumo dessa parte do livro de Judas é tentando mostrar exatamente isso. O que aconteceu no passado, a maneira como Deus tratou com aqueles que se rebelaram no passado, que não seguiram a vontade dele, é a mesma forma que ele vai trabalhar hoje. Mas antes da gente continuar, vou pedir para as crianças pegarem aí as suas folhas, e hoje o desenho que vocês vão fazer é o seguinte: vocês vão desenhar uma cidade, bastante casinhas, faz o máximo de casa que quiser, como se fosse uma cidade grande, tá bom? Pode, se quiser, desenhar pessoas na cidade, ruas, façam a cidade. E deixa o espaço lá em cima, que é o espaço como se fosse o céu. E lá do céu, vocês vão desenhar uma espada vindo contra a cidade. O que esse desenho quer dizer? Quer dizer que Deus lá de cima, em algum momento, tanto no passado quanto no presente, ele vai punir aqueles que não obedecem a ele. Tá bom? Então o desenho das crianças vai ser esse: uma cidade, e de cima lá do céu, sentido a cidade, vai vir uma espada, como que atacando a cidade, que é a espada de Deus, que está aí punindo aqueles que não obedecem. De novo, a gente continuando aqui, enquanto as crianças desenham, a gente olha para a maneira de Judas escrever e a gente de novo descobre que ele vai usar aquele jeito peculiar dele de escrever, em que ele divide o tema ou os temas em grupos de 3. E aqui de novo ele faz isso. Ele vai falar daqueles que saíram do Egito, ele vai falar sobre os anjos e vai falar sobre Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. E ele vai mostrar que cada um desses grupos teve uma atitude que não agradou a Deus. E por isso se tornaram alvos da punição de Deus. O primeiro grupo que ele apresenta aí no versículo 5 é a turma que saiu do Egito. E ele diz que aqueles que foram retirados do Egito, e aí Judas deixa bem claro que quem os retirou do Egito foi o Senhor, mas o Senhor também destruiu aqueles que não creram. Isso você vê, e o que Judas está citando, ele está citando lá o texto de Números, capítulo 32, versículos 10 e 11. Hoje de manhã a gente já citou sobre Números. O Senhor perguntando para Moisés: até quando esse povo vai provocar a minha ira? E aqui a gente tem um momento em que o Senhor diz: agora basta.
Números 32, versículos 10 e versículo 11, diz assim: Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou dizendo: Certamente os homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me. Judas está usando a ilustração daqueles que foram retirados do Egito, mas que no percurso do Egito até a terra prometida, eles várias vezes se mostraram incrédulos, não creram no Senhor, desafiaram o Senhor, reclamaram contra o Senhor, murmuraram contra o Senhor. E aí então o Senhor disse: eu me cansei da incredulidade de vocês não crerem em mim. Então, quer saber? Quem tiver de 20 anos para cima, que saíram do Egito e tem 20 anos para cima, não vão entrar na terra prometida. Lembra que o povo de Israel ficou 40 anos rodando pelo deserto? Eles chegaram até perto da terra, da entrada, da divisa, e aí o Senhor os levou para ficar rodando pelo deserto por 40 anos aproximadamente. Eles rodaram pelo deserto não porque estavam perdidos. Eles não estavam com problema no GPS. O GPS era o próprio Senhor. Era a nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite. Então não tinha problema com o GPS. O problema eram eles. E o Senhor os fez girar 40 anos pelo deserto para que aqueles que tivessem de 20 anos para cima morressem. Porque o Senhor esgotou a paciência. Eles são incrédulos. Eles não creem. E se eles não creem, eles devem ser destruídos. Estes homens que estavam invadindo a igreja e que invadiram a igreja sem serem percebidos, que Judas nos conta, eles também não creram. Observe lá o versículo de número 4, que fala que eles negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Isto é, eles são incrédulos, eles não creem. Assim como o povo que saiu lá do Egito e não creu no Senhor, mesmo o Senhor tendo feito grandes maravilhas, eles não criam. Eles eram incrédulos. E estes homens na época de Judas, eles também não criam no único soberano que é o Senhor Jesus. De tal maneira que eles se levantavam contra o Senhor, de maneira que eles não obedeciam ao Senhor e sempre faziam aquilo que eles queriam, do jeito que queriam. Foi assim com o povo de Israel. Eles animaram o seu líder para fazer o quê? Um bezerro de ouro. Moisés estava lá no monte, Arão aqui embaixo. E eles então, não, Arão, faça para nós um ídolo, precisamos de alguém que nos conduza. Como se eles não tivessem o Senhor para conduzi-los. E aí então chega um momento que o Senhor diz: chega, basta, a incredulidade merece punição. Tanto para aqueles do Egito, como para estes agora, a quem Judas se refere. E podemos afirmar, para aqueles homens ímpios, ou os homens ímpios da nossa época. Homens que não creem, que são incrédulos. E às vezes até dizem acreditar em Deus, professarem a fé nele, mas o negam, não aceitando o soberano Senhor Jesus Cristo. Até dizem que creem em Deus, mas não recebem, não aceitam Jesus Cristo. Ou jogam Jesus Cristo ao nível de qualquer outro homem que andou aqui pela terra, que é um ser humano comum. Não aceitam Jesus como Deus. E ensinam isso e levam outros a crerem nisto. Estes homens, assim como aqueles lá do Egito, haverão de ser punidos, porque Deus não aceita a incredulidade. E aí fica o grande desafio para nós. Nós precisamos crer. Crer de maneira completa, como a Bíblia ensina, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus Pai, no Deus Espírito Santo, crer no Deus que promove a nossa salvação por meio de Cristo Jesus e que nos convence por meio do Espírito Santo de Deus.
Nós não podemos de forma alguma ser como estes homens que foram incrédulos. Então Judas, a primeira lembrança que ele faz, dividindo, em grupos de 3, a primeira é com relação àqueles que saíram do Egito. Assim como eles foram incrédulos, estes homens que se infiltraram na igreja também eram incrédulos e haveriam então de ser punidos. Mas logo em seguida, no versículo 6, ele cita sobre os anjos. Os anjos que não mantiveram seus domínios. Em outras palavras, estes anjos foram insubordinados. Estes anjos se rebelaram. E aí a história deles, nós temos registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versos 1 e 2. São aqueles filhos de Deus, que a gente entende ser os anjos, que seguiram a orientação de Satanás, deixando o céu, no sentido de serem expulsos, terem sido rebeldes para com Deus, e eles vêm aqui para a terra. E olha só o que diz o texto de Gênesis 6, versos 1 e 2. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus, aí a gente entende que são os anjos, viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas, tomaram as que haviam escolhido. O que Satanás levou os anjos a fazerem? Olha, vão lá para a terra e casem-se, namorem as filhas dos homens. E, interessantemente, a gente fica até meio assustado como que funciona isso. Mas quando a gente lê o Novo Testamento, Paulo conversando com Timóteo, ele diz que Satanás é capaz de se transformar em anjo de luz. Então, nós entendemos que os seres espirituais, eles podem tomar forma humana. E é isso basicamente o que aconteceu. Houve até um filme que ilustrou algo parecido, logicamente, apontando o lado romântico da coisa. Eu acho que era a Cidade dos Anjos, alguma coisa assim, em que os anjos vêm e um deles se apaixona por uma mulher. Mas o que eles estavam tentando retratar é este momento que acontece. Só que o que acontece em Gênesis não é nada romântico. É insubordinação, é rebeldia. Anjos que vêm para a terra, e numa terra, se você ler Gênesis 6, você vai descobrir que os homens estavam ali se multiplicando na terra. Já haviam homens de grande estatura na terra, os Enaquim já moravam aqui na terra, e aí o texto vai desenrolando todo um momento que vai mostrando como a humanidade vai ficando má, e tem mais esta infiltração desses anjos, que na verdade já são demônios, que estão aí influenciando e ainda mais transformando ou fazendo mal este homem que já pecou e já está em declínio. E aí então depois vai vir toda a história lá do dilúvio, que você depois poderá ler. Mas Judas usa a ilustração primeira do povo que saiu do Egito. Foram incrédulos. Agora ele usa dos anjos, que foram insubordinados, deixaram o seu estado e vêm para cá e se envolvem com as mulheres e fazendo aquilo que não agrada a Deus. Pedro, aqui no Novo Testamento, na sua segunda carta, 2 de Pedro 2, versículo 4, ele cita isso também. Ele diz: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro ou inferno e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Como esses anjos foram insubmissos, se rebelaram, Deus os prendeu e os tem guardado para o dia do juízo. Assim como esses anjos foram insubordinados, os homens, na época de Judas, esses homens ímpios, também se infiltraram, deixaram sua posição e se infiltraram na comunidade cristã. Os anjos deixaram a sua morada original e se infiltraram aqui na terra, coabitando com as mulheres aqui, fazendo algo que não agrada a Deus. Deus não aceita a incredulidade, Deus não aceita a insubordinação. E o que a gente vê nesses homens ímpios é que eles eram tanto incrédulos quanto insubordinados. Eles eram rebeldes, e a gente vê isso
claramente no texto, quando Judas fala a respeito deles. E aí, de novo, uma lição muito preciosa para nós. Nós não podemos ser insubordinados. Como o apóstolo Paulo usa essa expressão, nós não podemos ser de dura cerviz, né? Fica com a cabeça dura, pescoço duro, não se dobrando diante da autoridade do nosso Deus. Precisamos ser pessoas que nos curvemos e nos submetamos àquilo que o Senhor tem traçado para cada um de nós, para como filhos dele, servos dele, possamos então viver. A rebeldia à vontade de Deus, deixando as Escrituras, é algo que trará sobre nós a punição. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você é alguém que afirma ser um cristão, você não pode ser incrédulo, você não pode ser insubmisso, insubordinado, mas você deve crer naquilo que as Escrituras dizem e se submeter àquilo que as Escrituras dizem, porque homens que não se submetem, pessoas que não se submetem ao Senhor, que são incrédulas, haverão de receber a punição. E Judas está mostrando isso. O que vai acontecer com estes homens é o mesmo que aconteceu com as pessoas lá no passado. E ele fecha falando agora sobre Sodoma e Gomorra, cuja história também nós encontramos lá no livro de Gênesis, do capítulo 18 até o capítulo 19, mas lá no versículo 24 do capítulo 19, nós encontramos que então, da sua parte, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. O texto diz que, de Judas, né, o texto de Judas diz que essas pessoas lá de Sodoma e Gomorra praticavam a imoralidade e viviam em relações sexuais que eram contra a natureza. Eles praticavam tudo aquilo que era imoral, possivelmente prostituição, adultério, outros tipos de crimes eram cometidos ali, e também a gente tem o fato deles estarem se relacionando intimamente de maneira contrária ao que foi a criação original de Deus. Quando Deus criou homem e mulher, Ele os criou para coabitarem, para se envolverem e multiplicarem-se e encherem a terra. Mas o que a gente observa ali em Sodoma e Gomorra é que o que estava dominando a eles não era a proposta original de Deus, mas o que estava dominando a eles era agora a natureza pecaminosa. De tal forma que quando eles ficam sabendo que na casa de Ló tem alguns homens que eram os anjos, mas estavam na forma de homens, visitando ali, estavam na casa dele, os homens da cidade cercam a casa de Ló, e pedem para Ló colocar para fora os homens que estavam ali, porque eles queriam abusar desses homens, eles queriam ter relações com esses homens, eles queriam namorar esses homens. E aí então, os Judas aqui está lembrando dessa história, dizendo assim, olha, eles foram imorais e por conta disso, pagaram a pena por isso, sofreram o fogo eterno. E aí a gente descobre que os homens a quem Judas está também agora falando, que são esses homens ímpios, eles também eram imorais. Porque o texto que a gente leu lá no verso 4 diz que eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Lembra que falamos a semana passada? Em que eles estavam ensinando, uma das coisas é que aquilo que se faz no corpo externamente não afeta o espírito. Então, você pode fazer o que você quiser. E o que eles estavam fazendo? Sendo imorais. E uma vez que eles eram imorais, estavam lembrando os homens e mulheres lá das cidades da região de Sodoma e Gomorra. E como aqueles foram punidos pelo Senhor, estes também haveriam e haverão de ser punidos. De novo, um grande desafio para nós, não sermos imorais. Não seguirmos a natureza pecaminosa, mas seguirmos a natureza original. Aquele plano original de Deus. E é claro, a cada momento que passa, o mundo é incentivado a seguir aquilo que o corpo pede, que a mente pede, que a cultura pede, que aquilo que todo mundo faz, para onde a onda vai, então você deve ir também. Seguir a natureza original de Deus é ir contra a correnteza.
Na verdade, o apóstolo Paulo deixa claro que é ir contra a sua própria vontade. Como ele dizia, eu esmurro o meu próprio corpo, submetendo-o à vontade de Deus. Porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não deveria fazer, é aquilo que eu acabo fazendo, miserável homem que eu sou. Mas ele sabia, é necessário existir um esforço. O próprio Senhor Jesus, quando diz que aquele que quiser vir após mim, se alguém quer vir após mim, interessante isso que ninguém é obrigado, mas se quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negar a si mesmo. E Judas deixa muito claro que era uma imoralidade generalizada, tanto homens quanto mulheres, não só no aspecto de relacionarem-se pessoas do mesmo sexo, mas de maneira entre pessoas de sexo oposto havia uma imoralidade generalizada, e não só no aspecto sexual, mas também no aspecto que envolvia corrupção. Sodoma e Gomorra era de fato a ilustração de um povo que não vivia de acordo com a vontade de Deus. Como nós lemos lá no Salmo, um mente para o outro, um prejudica o outro. É mais ou menos essa ideia que nós temos, o cenário de Sodoma e Gomorra. E o Senhor vai punir toda a imoralidade. Por isso, eu e você, se afirmamos que pertencemos a Cristo, temos que andar como Cristo andou. Não podemos andar na imoralidade, seja ela real ou virtual. Precisamos estar atentos à vontade de Deus e submetendo-nos a esta vontade, mesmo que tenhamos que lutar contra aquilo que queremos, aquilo que é uma inclinação forte da nossa carne. E aí cada um vai saber qual é a inclinação da sua carne, para que lado você pende mais. Talvez a sua dificuldade não é a minha e a minha não é a sua, mas tanto eu quanto você temos que submeter-nos à vontade de Deus, inclusive submetendo a nossa carne, negando a nós mesmos para fazermos a vontade de Deus. Então todo ser humano, todos os seres humanos precisam dessa busca pelo Senhor. E o que Judas está lembrando a gente aqui é que estes homens, de maneira voluntária, eles estavam se infiltrando na igreja, quer dizer, deixando a posição deles, eles estavam sendo insubordinados, eles estavam negando ao soberano Senhor, que é Jesus Cristo. Então eles estavam sendo incrédulos, e eles estavam transformando a graça de Deus em libertinagem, estavam sendo imorais. O que Judas falou? Eles vão ser punidos. É muito importante que nós, que somos chamados pelo Senhor, amados e guardados por Ele, sobre quem, sobre nós que temos sobre nossas vidas a misericórdia, a paz, o amor, nós que ouvimos o chamado para lutarmos em defesa da fé, ao estarmos prontos para essa luta, sabendo que tem pessoas que estão sendo incrédulas, insubordinadas e imorais, avaliarmos também a nossa vida. Que eles fazem, nós sabemos. Mas e nós? Temos sido insubordinados, não aceitando o comando do Senhor sobre as nossas vidas? Nós temos sido pessoas imorais, agindo de maneira a buscar os prazeres da carne, aquilo que o nosso corpo pede, deixando de lado todas as orientações que o Senhor nos dá por meio da sua palavra? Ou temos sido pessoas incrédulas, que apesar de lermos na Bíblia, falam, mas não é bem assim, eu não acho que seja assim. Olha, meu irmão e minha irmã, se nós ou se você e eu estivermos sendo assim, vale a pena reconsiderarmos e arrependermos desta nossa atitude e nos voltarmos completamente para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor há de punir todos aqueles que estão vivendo na incredulidade, na insubordinação, na imoralidade. O Senhor não aceita isso, não quer isso. E é por isso que hoje, quando a gente olha para aquilo que Judas está falando, o que vai acontecer com estes homens que são insubordinados, são incrédulos, são imorais, vale a pena a gente repensar como nós estamos.
Repense se você não tem sido somente alguém que frequenta cultos, que você é só alguém que faz parte da comunidade porque encontrou aqui bons amigos. Observe se a tua vida não está longe do ideal de Deus. Se estiver, você é um dos que está na lista de Deus e haverá de padecer o tratamento de Deus, o tratamento punitivo de Deus. Se você está nessa condição, arrependa-se. Se você é incrédulo com relação ao Senhor Jesus, não o reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida, é hora de você fazê-lo, porque o dia do juízo está próximo. E o dia do juízo pode ser você morrer e ir encontrar-se com o Senhor, ou então pode ser o retorno do Senhor Jesus, que a Bíblia afirma que isso acontecerá no momento em que a gente não sabe, mas no abrir e fechar de olhos, o arrebatamento poderá acontecer, o retorno do Senhor, o encontro da igreja com o Senhor nos ares. E se você não estiver pronto, você será tratado pelo Senhor. Então há momento, e este é o momento, ao olharmos para Judas e sabermos o que vai acontecer com aqueles homens que se infiltraram, que estavam agindo de maneira errada, negando o Senhor Jesus Cristo, o que vai acontecer com eles, o mesmo que aconteceu com aqueles no passado. E o que vai acontecer com os que hoje se comportam da mesma maneira, Deus vai tratar com cada um deles. Não estamos entrando em detalhes, mas se a gente começar a observar aquilo que tem sido pregado e anunciado e feito em alguns locais, vocês vão perceber que muitos dos que estão aí até mesmo dizendo ser grupos religiosos, como eles são incrédulos, como eles são insubordinados e como eles são imorais. A imoralidade parece ser o carro-chefe, mas na verdade, quando há imoralidade é porque há incredulidade e há insubordinação. E o que a gente observa não há necessariamente a necessidade de citarmos este ou aquele, porque Judas já está dizendo, isso acontece. E se aconteceu nos tempos de Judas, imagina hoje como acontece. Então que você e eu possamos avaliar primeiramente a nossa vida, como nós estamos nesses 3 pontos. Se há erro, que retornemos arrependidos para o Senhor. Se você ainda não crê no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, você faz parte do grupo desses incrédulos, que não creem. E olha, se não crê, não tem parte com Deus, não estará no céu por toda a eternidade com o Senhor Jesus. Você precisa crer. E nós oramos para que você creia. Nós oramos para que aqueles que já creram se submetam ao senhorio de Cristo e tenham uma vida de submissão completa ao Senhor, de moralidade correta que glorifica a Deus e uma fé totalmente dedicada ao Senhor. É isso que nós cremos, é isso que nós ensinamos, é por isso que nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, ela é viva, isto é, que ela tem poder. E por meio da ação do Teu Santo Espírito, ela tem poder para ir lá no nosso coração, na nossa mente, e transformar-nos, fazendo com que sejamos pessoas totalmente entregues ao Senhor Jesus Cristo, entregue ao Senhor. Oramos, Pai, que esta palavra que foi transmitida possa chegar ao nosso coração e promover mudanças, que entendamos que o Senhor não aceita a incredulidade, não aceita a insubordinação, não aceita a imoralidade. O que o Senhor quer de nós é um grupo de pessoas que realmente venha a crer em Ti, um grupo que viva de maneira correta, moralmente correta, um grupo que está submisso à Tua vontade. Ó Deus, que isto possa acontecer, mas ao mesmo tempo que nós tenhamos consciência de que aqueles que são incrédulos, insubmissos e são imorais, haverão de ser tratados pelo Senhor. Mas nós oramos, como Judas também diz para os seus leitores originais, nós oramos e haveremos de trabalhar para ajudar a salvar alguns do fogo. Usa nossas vidas para ajudarmos estes que estão longe do Senhor a voltarem-se totalmente para Ti. Oramos agradecidos pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Crianças, mandem o desenho que vocês fizeram para o grupo do WhatsApp, e toda a igreja também é convidada a juntos pelo grupo do WhatsApp. Temos o nosso tempo de cânticos, de
versículos bíblicos, tempo de compartilharmos um pouquinho das nossas vidas. Se você quiser mandar uma foto, se você quiser mandar um versículo bíblico, fique à vontade, uma adoração. Vamos juntos ter o nosso tempo de louvor ao nosso Deus. Que Deus os abençoe, uma semana abençoada a cada um dos irmãos e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.